Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um momento para nos encontrarmos com a palavra de Deus. E hoje é memória mais uma vez, hoje é dia de Santa Dulce dos Pobres, santa verdadeiramente nascida no Brasil, santa brasileira. Meus irmãos e irmãs, que alegria poder estar falando sobre ela, poder meditar e olhar para a vida dela, uma vida muito marcada pelo exemplo, de fato, pela caridade, pela misericórdia para com os outros, para com os irmãos e irmãs. Que possamos então assim nos dedicar à palavra do Senhor hoje e deixar que ela venha edificar nossos corações. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, a profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado, em pleno dia, à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás à vista deles para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia à vista deles como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair à tarde, à vista deles como quem vai para o exílio. À vista deles deverás cavar para ti um buraco no muro pelo qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado. Tirei a bagagem durante o dia como se fosse a bagagem de um exilado. À tarde, abri com a mão um buraco no muro. Saí ao escuro carregando a bagagem às costas diante deles. De manhã a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa gente rebelde, o que estavas fazendo? Diga-lhes, assim fala o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Diga, eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim também será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá ao escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Das obras do Senhor não se esqueçam. Das obras do Senhor não se esqueçam. Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Como seus pais se transviaram e o traíram como um arco enganador que volta atrás. Irritaram-no com seus lugares altos, provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e enfureceu-se contra eles e repeliu com violência Israel. Entregou a sua arca ao cativeiro e às mãos do inimigo a sua glória. Fez perecer seu povo eleito pela espada e contra sua herança enfureceu-se. Das obras do Senhor não se esqueçam. Das obras do Senhor não se esqueçam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tinha como pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. E o empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. E diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e o perdoou a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. E ele o agarrou, começou a sufocá-lo, e dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei.
Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. E vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo o que havia acontecido. E então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos aqui justamente a história da irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, né, conhecida como uma religiosa católica lá de Salvador, lá da Bahia, nossa brasileira, que deu origem ao grande hospital Santo Antônio hoje, né, tornando-se em 2019 a primeira santa nascida no Brasil, né, verdadeiramente canonizada em 2019. E, gente, isso é maravilhoso. Eu não sei vocês, mas eu acho muito bonita a história dela. Ela nasceu com o nome, né, de Maria Rita em 26 de maio de 1914, lá em Salvador, e aos 13 anos ela abria a porta de sua casa para cuidar de doentes e mendigos. Percebam, 13 anos. Entrou para a congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição aos 19 anos, adotando o nome de Irmã Dulce. E ali por volta de 1949, sem ter onde colocar 70 doentes, pediu autorização para usar o galinheiro do convento Santo Antônio. O abrigo improvisado cresceu e virou o gigante Hospital Santo Antônio, como nós conhecemos hoje. E ela foi um motivo de manifestação espiritual e realmente social muito forte, abrigando doentes, abrigando necessitados, criando escolas para crianças, albergues e postos de atendimento para operários e pessoas de situação de rua. Fundou a respeitada obra social da irmã Dulce. Tudo isso inicialmente com parte do dinheiro que era doado para a congregação que ela fazia parte, mas chegou um momento onde a congregação dela, inclusive, ficou muito endividada. O pai dela, que era dentista, precisou arcar em diversos casos com o auxílio de outros amigos dele, precisou arcar com diversas dívidas que foram acumuladas por Dulce, né, pela irmã Dulce nesse sentido, para que justamente esse mover de oração, esse mover de evangelização, esse mover evangélico verdadeiramente, onde Jesus é manifestado em sua misericórdia, na devoção e no desejo piedoso de cuidar que a irmã Dulce tinha. Nós vemos então na vida dela esse desejo de cuidar, esse desejo de acolher os doentes, esse desejo de acolher os mendigos, os necessitados, de acolher verdadeiramente aqueles que precisam e que não têm como cuidar de si próprios sozinhos, não têm como se sustentar. Certa vez ela estava caminhando por Salvador, né, pelas ruas, pelas ruelas de Salvador, e ela viu um morador de rua e ele disse: eu estou morrendo, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Vendo aquela cena, ela chamou, né, a irmã Dulce chamou um surfista que estava ali na praia e ela pediu para ele justamente arrombar a porta de uma casa ali perto e ele falou: como eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Isso é invasão na propriedade, por que eu vou fazer isso? E ela disse: eu me entendo com o dono depois. Arromba essa porta. E esse jovem arrombou a porta e ela pediu, né, para que ele carregasse o mendigo até lá dentro. E aí, de repente, o dono apareceu e falou, começou a brigar, né? Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Por que a senhora está fazendo esse tipo de coisa? O que esse mendigo está fazendo aqui dentro da minha casa? E ela falou: ele precisa de um lugar digno para morrer. E horas depois, dentro daquela casa, o mendigo faleceu. Meus irmãos e irmãs, são atitudes realmente exemplares, que são capazes de transformar uma vida e ao mesmo tempo várias vidas, mesmo sem que nós consigamos entender no momento que está acontecendo. Aquele dono daquela casa nem estava entendendo o que estava acontecendo, e mesmo assim ele acabou tendo que ceder, né? Era uma irmã, era uma freira, ele acabou cedendo. E aí logo, enfim, né, anos depois, muitas coisas da história da irmã Dulce se tornaram conhecidas. E o grande ponto, de certa maneira, é nós percebermos que é preciso que nós sejamos um sinal de
transformação e conversão na vida de muitos. É preciso que nós sejamos justamente estes que geram uma transformação real na vida dos nossos irmãos e irmãs, como apareceu aqui na primeira leitura de hoje, onde Ezequiel tem justamente a audição, né? Ele escuta a voz de Deus, ele vê Deus dizer para ele: vai e faz tudo aquilo que eu vou te dizer. Coloca a carga nas suas costas como se você fosse viajar, porque você é um peregrino. Depois tira a carga das suas costas diante daquela multidão, diante desse povo, como se você estivesse tirando o peso das suas costas, tal qual um exilado. E depois disso você vai, sai da cidade, faz um buraco no muro e sai da cidade, como se você estivesse de fato se afastando deles, indo embora, deixando-os para trás. E isso é um sinal. Isso vai ser um sinal. Olha o que Deus diz para Ezequiel: isso será um sinal. Eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Em outras palavras, meus irmãos e irmãs, aqueles que de fato são tratados por Deus como essenciais, ou seja, se você foi tratado como alguém que é sinal, sal da terra e luz do mundo, você precisa fazer aquilo que é da vontade de Deus para que as pessoas olhem para você e percebam o que elas precisam mudar. Elas precisam mudar. Em outras palavras, imagina justamente essa situação. Israel está no meio da idolatria. Israel não cultua mais o Senhor teu Deus. Israel não faz mais aquilo que precisa fazer, como estamos lendo no Salmo de hoje. Israel não olha mais para o Senhor Deus do universo, o Senhor Deus dos exércitos. Israel deixou de lado o Senhor seu Deus. É preciso que a humanidade retorne, é preciso que o amor retorne, é preciso que a devoção retorne, é preciso que a busca por Deus retorne. Porque do contrário, a morte continuará presente, a vida má continuará presente, a idolatria e a destruição uns dos outros continuará presente. Naquela época, imagine quantos pobres, quantos mendigos, quantos doentes estavam precisando justamente de misericórdia, mas o povo virava as costas, cada um olhava para o seu próprio umbigo. Israel virava as costas para os mandamentos do Senhor. Israel não fazia mais aquilo que o Senhor pedia para fazer e, consequentemente, por causa da idolatria, por causa dos ídolos que eles construíram, eles estavam fazendo justamente o contrário. E o que é que Deus fala para Ezequiel? Vai e faz o que eu vou te dizer, porque eu te fiz sinal para a casa de Israel. Eu te fiz sinal para a casa de Israel. E é interessante pensar que, metaforicamente, é preciso sair dessa zona de conforto para que possamos fazer a vontade de Deus. É preciso deixar esse quadrado que nós construímos, esse cubo que nós construímos e nós nos escondemos, essa caixinha onde nós nos escondemos. É preciso deixar isso de lado e começar a realmente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Ezequiel fez um buraco nos muros de Israel e, diante daquele povo, ele saiu e foi embora, fazendo exatamente como Deus pediu, fazendo exatamente como Deus havia dito. Abri com a mão um buraco no muro, saí ao escuro carregando as bagagens nas costas diante deles. Percebam, meus irmãos e irmãs, que é o profeta. É um só que faz isso, somente um. Somente aquele que foi chamado por Deus e aquele que escutou a voz de Deus. Somente aquele que foi chamado por Deus e que obedeceu a voz de Deus, obedeceu os comandos de Deus. Quantos e quantos por aí que podem até estar ouvindo Deus chamar, mas dizem não, 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 e não fazem a vontade de Deus, não fazem o que Deus pede. Quantos e quantos por aí estão assim? Isso é completamente doloroso, isso é completamente complicado e problemático. E Deus também sente dor, tristeza. Diário de Santa Faustina, Jesus misericordioso, que fala isso com muita frequência, ele fala para Santa Faustina: eu sinto uma dor mortal porque os meus filhos e filhas, as almas não buscam a minha misericórdia, não confiam na minha misericórdia, não vêm até a misericórdia, até o local de onde jorra sangue e água, o local de onde eu desejo derramar misericórdia. E isso também está intrínseco nas palavras de Ezequiel, meus irmãos e irmãs, porque quando nós não nos voltamos para Deus, nós estamos fechados dentro dos nossos próprios muros, dentro das nossas próprias muralhas, e é preciso sair, fazer um buraco nesse muro e sair para fora, literalmente, sair da nossa caixinha, sair da nossa zona de conforto e começar a escutar o verdadeiro Deus. Não escutar os ídolos que nós estamos construindo, não ficar escutando a voz de pessoas, de políticos, de
influencers, de qualquer outra coisa que seja, de qualquer outra pessoa que seja. Não, é preciso escutar a voz de Deus, do Senhor teu Deus. Ele verdadeiramente sabe das coisas, Ele é o verdadeiro sábio, Ele é o verdadeiro Senhor. Ele é o verdadeiro Senhor. Porque do contrário, meus irmãos e irmãs, a consequência de não escutar a Deus é que nós acabaremos sendo enviados para o exílio. E o exílio, no fim das contas, é ser lançado no fogo do inferno, como está dizendo o Senhor Deus para Ezequiel. Eles não vão te escutar, eles não vão prestar atenção em ti, eles não vão sair dessa zona de conforto, eles não vão se converter. E por consequência, eu farei com eles o que fiz também de ti. Fiz de ti um sinal, eles não prestaram atenção no sinal, farei com que eles se tornem cativos para o exílio. Tirarei eles desse lugar onde eles estão e vou enviá-los para o exílio, vou lançá-los no purgatório, vou lançá-los no inferno, porque eles não quiseram se converter, porque eles não abriram o coração, porque eles não quiseram escutar a minha voz. Não quiseram escutar a minha voz. E é interessante pensar justamente nisso em relação a Santa Dulce dos Pobres. Santa Dulce se tornou um sinal, Santa Dulce se tornou um marco, Santa Dulce se tornou alguém exemplar, porque ela ouviu a voz de Deus desde criança, desde os 12 anos, cuidava dos doentes, queria ajudar os mendigos, queria fazer obras de caridade e por aí vai. Gente, isso é ser sinal, isso é ser obra de misericórdia, isso é literalmente ser misericordioso com os irmãos e irmãs. E quantas vezes nós somos assim? Quantas e quantas vezes nós somos esse sinal? Quantas e quantas vezes nós carregamos tudo isso em nós? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes? Tem uma história, tem algo da vida de Santa Dulce dos Pobres que eu acho sensacional. Certa vez ela foi pedir doação para o hospital, né, que ela estava construindo, que ela estava ajudando a construir. E ela chegou em um empresário em particular, não vou lembrar quem era, e ela pediu: por favor, dá-me ajuda, dá-me uma ajuda para os pobres, dá-me uma ajuda para o hospital, para os doentes que eu estou tentando salvar, que eu estou tentando ajudar. E ele cuspiu na mão dela. Ela limpou a mão no próprio hábito, e ela estendeu a mão de novo e disse: esse foi para mim, dai-me agora dos pobres. E aquele homem ficou chocado com a reação dela. Aquele homem ficou simplesmente embasbacado. Como assim? É algo que somente alguém que de fato não se omitiu, somente alguém que de fato não se escondeu diante das tribulações e provações, somente alguém que realmente entende que é sal da terra e luz do mundo vai ter coragem de viver e fazer. Ezequiel não se omitiu, não se escondeu quando Deus pediu para que ele fizesse aquilo que ele deveria fazer, como sinal, como sal da terra e luz do mundo. Ele não se escondeu. E da mesma maneira, meus irmãos e irmãs, nós não podemos ficar com raiva e nos esconder ou simplesmente virar as costas diante de situações que são, na verdade, tribulações e provações onde nós precisamos nos mostrar verdadeiros cristãos. Nós precisamos nos mostrar verdadeiramente seguidores de Cristo. É por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, vai dizer: não perdoe apenas uma vez, apenas 7 vezes, ou até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós precisamos ser diferentes dos nossos irmãos e irmãs que são pecadores. Nós precisamos ser diferentes. Se Deus nos chamou verdadeiramente, nós dizemos sim para sermos sal da terra e luz do mundo. Não podemos agir como todos os outros agem. Não podemos agir como se fosse qualquer coisa agir. E aí Jesus conta justamente uma das parábolas mais interessantes e mais fortes, a meu ver, que é justamente a parábola daquele servo, o servo, justamente o empregado perverso, onde esse empregado não perdoou da forma como o patrão perdoou. Deus quer perdoar a tudo e a todos e Ele espera a nossa conversão. Mas depois de nos perdoar, nós precisamos também perdoar uns aos outros, perdoar-nos uns aos outros. Se nós não fizermos isso, nós seremos completamente diferentes do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. E se nós não somos iguais a Cristo, se nós não buscamos ser como Jesus Cristo, não somos cristãos de fato. Não somos cristãos de fato. E é por isso que, entendendo justamente isso, Santa Dulce dos Pobres é verdadeiramente santa, porque ela buscou, de todas as formas possíveis, ser como um novo Cristo, ser como Jesus Cristo aqui nesta terra. Ela buscou ser sal da terra e luz do mundo. Ela buscou de fato perdoar, porque ela não guardava rancor. Ela buscou ser de fato alguém que ajudava da forma como poderia ajudar, e não à toa se tornou um dos maiores marcos da história do cristianismo no Brasil, por tudo aquilo que ela representa, por tudo aquilo que ela significa, principalmente nas suas obras de caridade. E hoje, até hoje, diga-se de passagem, né, mantendo-se de pé o Hospital Santa Dulce, o Hospital Santo Antônio, nesse caso, perdão, o Hospital Santo Antônio,
Porque tudo aquilo que ela representa, tudo aquilo que ela gerou, todas as experiências dela são, de fato, motivações para que nós também sejamos santos da forma como ela foi. E assim, em 1988, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz e recebeu inclusive visita do Papa João Paulo II, quando ele ainda era vivo, quando eles ainda eram vivos. Um santo encontra outro santo, meus irmãos e irmãs. Ela faleceu no dia 13 de março de 1992, aos 77 anos. E foi canonizada no dia 13 de outubro de 2019. E é importante nós pensarmos justamente no quanto é profunda a vida e a obra de Santa Dulce dos Pobres, que nos permite, que gera em nós a possibilidade de também querer ser sal da terra e luz do mundo. E mais do que isso, meus irmãos e irmãs, uma coisa que eu quero deixar para vocês refletirem. Todos nós temos a capacidade de ser santos, porque esse é o nosso chamado primordial. Deus nos chamou para sermos santos, Deus nos criou para sermos santos. Não importa de onde nós somos, nós podemos ser santos sim. E eu creio que existe essa possibilidade. Não importa a nossa idade, não importa onde nascemos, o que importa é quais as escolhas que nós fazemos todos os dias, quem nós decidimos seguir e quem nós queremos ser todos os dias, buscando ser melhor, buscando ser mais santos, buscando ser mais puros em Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós, por intercessão de Santa Dulce dos Pobres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz e o bom Deus permaneçam em vossos corações. Até o próximo momento de meditação.